Bom dia, hoje são 22 de maio de 2020. Vamos estudar a palavra de Deus hoje no livro de Jonas, a partir do capítulo 1. Nós vamos estudar e conhecer um pouco a história de Jonas. Jonas foi um profeta que Deus quis usar o profeta Jonas, mas ele foi um profeta que foi rebelde. Deus, ele queria converter a cidade de Nínive, uma cidade onde era habitada por pessoas cruéis, pessoas que não temiam a Deus, pessoas que debochavam de Deus, pessoas más, pessoas violentas. Então Deus queria que aquela cidade fosse convertida. Então ele quis usar o profeta Jonas e mandou o profeta Jonas para a cidade de Nínive. Então Deus, ele pediu a Jonas que fosse até a cidade de Nínive para levar o amor de Deus para aquelas pessoas. Só que existia um problema. Jonas não conseguia amar aquelas pessoas. Jonas, ele tinha dificuldade de levar a palavra de Deus, de pregar o amor de Deus, porque ele mesmo não amava aquelas pessoas, porque ele sabia que aquelas pessoas daquela cidade eram pessoas cruéis, pessoas violentas, pessoas que não tinham temor a Deus, pessoas que caçoavam de Deus, debochavam de Deus. E Jonas, sabendo de tudo isto, ele não tinha amor para levar o suficiente para pregar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus dá uma ordem a ele para que ele vá até a cidade de Nínive. Então, Jonas, em vez de pegar o navio para Nínive, ele vai, pega um navio, uma viagem para Tarsis. Ou seja, ele, em vez de fazer a vontade do Senhor e para Nínive, não, ele pega um navio e vai em direção a Tarsis. E no meio da viagem aparece, né, já por intermédio de Deus, uma grande tempestade no mar. O mar fica revolto, grandes ondas, fortes ventos, uma grande tempestade, e o navio ele estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, né, eles clamavam, cada um ao seu Deus, né, e pediam oravam, por que estava acontecendo aquilo, e pegavam cargas do navio e jogavam fora para ver se melhorava a situação daquela tempestade, daqueles marinheiros dentro daquele navio, né? E eles começam e diziam uns aos outros, né, que lançassem sortes uns para os outros para verem por que alguma coisa estava acontecendo naquele navio, por que estava acontecendo tudo aqui, porque eles estavam atravessando aquela tempestade tão grande. Eles acreditavam que existia algo ali naquele navio que estava causando aquela tempestade. Então, vamos ver aqui no capítulo 1, a partir do versículo 11, a partir do versículo 10, diz assim: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram a Jonas. Disseram a eles: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Por quê? Porque Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo é porque ele tinha desobedecido a Deus, e ele sabia que era a mão de Deus que estava sobrevindo tudo aquilo. E ele diz, né? Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram:
Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, ele foi lançado pelos marinheiros ao mar e ele foi tragado por uma baleia e ele ficou durante 3 dias, 3 noites e 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. E lá ele vê que realmente tudo aquilo foi permissão de Deus, tudo aquilo foi da vontade de Deus, para que ele se voltar, visse o que a desobediência que ele tinha feito a Deus em não ter seguido o conselho de Deus para que fosse a cidade de Nínive, e ali ele se arrepende, ele faz uma oração no ventre daquele peixe, se arrependendo do procedimento que ele tinha tomado, e ele, ao se arrepender, Jesus salva, né, a vida dele, porque ele fica 3 dias dentro daquele peixe. É impossível a um ser humano ele ficar 3 dias no ventre de um peixe, depois o peixe vomita aquela pessoa e a pessoa volta normalmente. É só um ato de Deus, né? E Jonas vai, depois ele se arrepende e vai até a cidade de Nínive, né? E quando chega na cidade de Nínive, ele dispõe a pregar a palavra de Deus, arrependido de tudo que ele tinha feito, porque ele não queria pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, mas com tudo que tinha acontecido a ele, ele passa a pregar a palavra de Deus, né? E ali ocorre um arrependimento dos ninivitas, onde eles se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Então, nós vemos, né, que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor por não conseguir amar ao povo de Nínive. Ele não tinha aquele amor para chegar e falar da palavra de Deus para aquele povo. Ele não queria falar do amor e do juízo de Deus a um povo tão violento e cruel, né? Contudo, Deus foi buscar Jonas para lhe ensinar, porque ele foi buscar Jonas para lhe ensinar que é preciso amar até aqueles que a nossos olhos não merecem o nosso amor. Então, muitas vezes a gente tem que, por exemplo, pregar para as pessoas que não querem saber de Deus, que são rebeldes, não querem ouvir a palavra de Deus, mas Deus nos Deus nos faz com que nós vamos lá e vamos pregar a palavra de Deus, porque é isso que Deus quer, que nós façamos a sua vontade, falarmos do amor dele para aquelas pessoas, justamente para aquelas pessoas que não querem receber, não querem ouvir a palavra de Deus. E outra coisa, amar o inimigo, nessa passagem, nessa história de Jonas, ele nos mostra que nós devemos amar até aqueles que não nos amam, amar o inimigo, porque eis aí uma tarefa que é difícil, né? E torna-se pouco provável se achamos que esse amor vai brotar espontaneamente, que eu vou amar espontaneamente aquela pessoa que não me ama. Ao contrário, é algo impossível até de se sentir. Amar o inimigo é a ordem de Deus, é uma ordem de Deus, portanto é algo realizável. Muitas vezes a gente pensa que não consegue, mas é com a ajuda dele, com a ajuda do Senhor, que nós conseguimos amar as pessoas que não nos amam. Não é uma atitude absurda, impossível, não. Nem depende da natureza de ninguém, da minha natureza ou da natureza de alguém. Não, depende apenas da vontade de Deus e da capacidade de Deus e do amor de Deus que brota dentro de nós através do amor dele. Ele derrama sobre nós para que nós possamos amar aquelas pessoas que não nos amam, que não nos quer bem. Então, nós oramos. Se precisamos amar pessoas que não nos amam, nós devemos orar diariamente pelas pessoas que a gente precisa amar,
que às vezes as pessoas não querem nos querem bem, mas nós queremos amar, temos que amar aquelas pessoas. Então, né, temos que orar pedindo a Deus que coloque, derrame em nosso coração amor para que nós possamos amar aquelas pessoas. Nós devemos esforçar para fazer algo de bom por elas, mesmo que elas só tenham feito mal a você, a nós, a mim. Mas nós devemos nos esforçar para que nós possamos fazer algo de bom. Não devemos falar mal dessas pessoas, nem alimentar pensamentos maus a respeito delas. Não devemos julgá-las, porque o julgamento é de Deus. Nós não devemos também cultivar raiz de amargura em nosso coração. Por quê? Porque nós estamos pedindo a Deus sempre a disposição para amar aquelas pessoas, para perdoar aquelas pessoas. Então nós devemos ficar sempre dispostos a perdoá-las, assim como Deus quer, assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos fazer o mesmo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Conseguir amar. Se não consegue, pede a Deus o amor dele para que brote no seu coração, para que você possa perdoar aquelas pessoas. Porque lembre-se de que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o maior exemplo, que foi o amor aos inimigos dele, né? E ele também nos deu uma ordem, um mandamento, que ele disse: amem os seus inimigos e façam o bem àqueles que odeiam vocês. Orem em favor daqueles que maltratam vocês. Isso foi uma ordenança que o Senhor mandou, né? Que o Senhor deixou escrito na sua palavra. Então, a história de Jonas, ela retrata bem o contraste entre a perspectiva do ser humano e a perspectiva de Deus. Enquanto nós insistimos em tomar decisões de acordo com o que nos agrada, o Senhor vê o panorama completo, ele vê a situação por inteiro e age com misericórdia e quer que nós agimos também. Assim como a vontade de Jonas era nunca ir àquele povo e pregar o amor de Deus. A vontade dele, ele não queria se encontrar com aquelas pessoas que eram más, que eram cruéis, que ele sabia que eram pessoas que não gostavam até mesmo dele. Mas ele queria, pela vontade dele, de Jonas, ele nunca iria naquela cidade de Nínive. Mas Deus, pela vontade de Deus, foi feita o que Deus quis. A vontade de Deus era diferente da de Jonas. Mas mesmo assim, no final, Jonas compreendeu, porque passou por toda aquela situação dentro daquela baleia, e ele teve a reflexão, mas foi preciso ter toda aquela situação de passar 3 dias no ventre de uma baleia para ele refletir, né, que mesmo indo para uma cidade que era uma cidade habitada por um povo mau, violento e cruel, e ele tinha visto que tinha decidido fugir da ordem de Deus, porque não queria que os ninivitas tivessem a oportunidade de serem salvos, mas a vontade de Deus era que os ninivitas fossem salvos. Então Jonas, no final, compreendeu qual era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não coincide com a nossa, mas obedecer sempre é melhor, pois a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Então nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. Então, o que essa história de Jonas nos mostra, né? Que nós devemos fazer sempre a vontade de Deus. Devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos levar a palavra de Deus àqueles que não querem ouvir, mas nós devemos sempre levar essa palavra, porque é a vontade de Deus que as pessoas se salvem, mesmo que aqueles não queiram ouvir, às vezes não se rebelam em ouvir a palavra de Deus, mas Deus quer que nós levamos essa palavra. Por quê? Porque a vontade de Deus é que as pessoas se salvem. Então, com a história de Jonas e também a capacidade de nós amarmos aqueles que não nos querem bem, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é essa, e não depende apenas da nossa capacidade, mas da capacidade de Deus que coloca o amor dentro de nós, para que nós possamos fazer isso. Então, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está me ouvindo e assistindo este vídeo neste momento, e peça a Deus sabedoria, peça a Deus
o amor de Deus que brote no coração de vocês. Se por acaso algum de vocês tiverem dificuldade de amar alguém, tiverem dificuldade de levar a palavra de Deus a algumas pessoas que não querem saber de Deus, então que peça a Deus, ore incessantemente, diariamente, né? Esforce-se para fazer algo de bom para aquelas pessoas que não querem, que não lhe querem bem, mas que você obedeça a palavra de Deus e a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.